como identificar um falso ensino, uma falsa igreja, uma herege? A gente tem alguns meios, né, de ter uma análise rápida sobre um falso engano e como a gente imediatamente levantar dessa cadeira. Não é um pregador saudável nem uma igreja saudável. É só um galpão, nem igreja é. Pega a mão da esposa, estamos indo, estamos vazando e vou buscar uma igreja perto não da minha conveniência. Ah, essa igreja tem um bom departamento infantil, tem uma boa música, uma boa aparência. Nossa, como o pastor fala bem. Mas se não vai falar a Bíblia, irmão, não adianta. Então, como identificar um herege? Como não ser enganado? Como reconhecer uma falsa pregação, uma falsa palavra, alguém mal intencionado? Como avaliar verdadeiramente se um teólogo é da parte de Deus? Como avaliar uma igreja? Quais as ferramentas que a gente pode utilizar para fazer essa análise? Primeiro, avaliar se o pregador obedece os requisitos bíblicos para ser pastor. Você quer um exemplo? Todo esse meu trabalho em rota de colisão com os pastores, em suas imoralidades e às vezes até em abuso, quem não sabe, gente, eu não falei isso aqui enquanto eu me apresentava. Além do prédio que a nossa igreja congrega, nós temos um prédio social aqui em Brasília onde a gente aloca os 30 projetos. Coisa mais linda que você pode vir conhecer de perto. A gente tem academia de artes marciais para vítimas de abuso. Tem um testemunho lindo de uma moça que era abusada por um parente dos 8 aos 12 anos, foi para terapia conosco, mudou, transformou, graduou no Krav Maga e quando ela tinha 14, o mesmo parente tentou abusá-la novamente e ela quebrou o braço dele quase com fratura exposta. Então isso aí, a gente é péssimo vendedor. Então assim, ó, uau! Se a gente soubesse vender o que a gente está fazendo, vocês iam ter outra opinião sobre nós. Vem ver, Jesus não falou? Ah, eu não concordo com o pastor Anderson. Compra uma passagem aí de ônibus, de avião, vem encontrar a gente, vem ver o que a gente está fazendo na vida real. Todo o dinheiro que a gente levanta em nome de Jesus, a gente usa em nome de Jesus, servimos o próximo, causamos um grande impacto na sociedade. Então esse prédio social tem tudo. Terapia para homem, para mulher, para criança. Cara, um combo espetacular de tudo que nós estamos fazendo ali e não vamos parar de fazer. Vem aqui em Brasília e conhece o nosso prédio social, tá bom? Mas voltando, um desses projetos, dois, né? Tem um projeto Cure, que é um projeto que a gente oferece terapia e cuidado para mulheres vítimas de violência física, sexual, patrimonial e emocional. Um braço do projeto Cure se chama Nossas Histórias Curam, onde a gente já ajudou, irmão, prender muito pastor nessa nação. Como eu disse, ontem mesmo foi preso um que abusou de 8 mulheres aqui no norte. Vou postar hoje sobre isso aí. Então, assim, isso é pregação. Os pastores dizem, ah, Anderson, para com isso e vai pregar o evangelho. Confrontar a mentira não é pregar não, animal? Parar o erro, parar o falso profeta, parar o lobo no rebanho de Jesus não é pregar não? João Calvino, reformador, disse, o verdadeiro pastor ele tem 2 vozes. Com uma ele apacenta os cordeiros de Deus, com a outra ele afugenta os lobos devoradores. Então denunciar o erro, o falso ensino e o falso profeta é pregação evangélica. E onde começou a minha rota de colisão com os pastores? Quando, alguns anos atrás, quem me acompanha vai lembrar disso, quando eu comecei a confrontar pastores solteiros. Quem levantou essas desgramas de pastor solteiro, velho? Então assim, ó, eu fui ministro itinerante, desisti por causa dessa rota. As pessoas não estão na pregação itinerante porque amam a igreja. Vou logo dando a letra. Você pega o carnaval, o cara tá lotado no carnaval. Amanhã numa cidade, à tarde em outra, à noite em outra. Ele não faz uma agenda lunática porque ama o corpo. O dinheiro da igreja é o dinheiro mais fácil. Depois vai aí no YouTube e procura uma fala minha que eu gravei, um vídeo chamado Por que desistir do gospel? Irmão, quando eu vi toda essa sujeira moral, financeira e sexual na igreja brasileira e mundial, de 2017 a 2019 eu preguei em mais de 25 países. Então eu não estou aqui, irmão, supondo. Eu vi a morte de perto e eu tomei uma decisão. Como que eu posso trazer para casa o dinheiro da morte?
Como que eu posso ir pregar na conferência de um pastor que vai me dar 10 mil reais de oferta, mas ele é imoral, mas ele trai a esposa? Então, quando eu fui vendo isso, eu disse, eu não posso trazer para casa, para minha família e para os meus projetos, o dinheiro da morte. E olha só, irmão, o cara itinerante, pregador itinerante, o mais fraquinho, ele faz por mês 10 mil, 20 mil, 30 mil reais. Com livro, palestra, pregação, por mês, meu ministério com logística, os apoiadores, o pessoal do suporte, a gente estava fazendo mais de 100 mil reais por mês. E aquilo me doeu muito porque eu achei o seguinte, todo ministério tem logística, Jesus tinha, pô. Está lá em Lucas capítulo 8, que Jesus tinha logística. Ao ponto que Judas era tesoureiro, tinha dinheiro para fazer a obra de Deus movimentar. Então, na minha poesia, eu falei, todo mundo tem equipe, tem logística, tem suporte. Aleluia, vamos embora. Né? Vamos lançar livro, o dinheiro entra para fazer a obra expandir, era a minha pureza, mas não é assim não. As pessoas estão nessa não é porque ama você. As pessoas não estão nessa porque acreditam na Bíblia. As pessoas não estão nessas porque querem edificar a igreja e transformar a nação. As pessoas estão nessa porque o dinheiro da religião é o dinheiro fácil, porque é o dinheiro da tua estupidez, é o dinheiro da tua ignorância, é tu que mantém um sistema corrupto, infelizmente. E eu tomei a minha decisão e você precisa tomar a sua. Eu não vou trazer para casa o dinheiro da morte. Uma alegria eu tenho. Ah, mas pastor, você fez parte dessa máquina. Uma coisa você não tira de mim, não. Consulte contador, tesoureiro da minha vida pessoal e do meu ministério. Todo o dinheiro que eu levantei em nome de Jesus foi usado em nome dele. Ninguém pode ousar dizer que eu desviei do propósito de Jesus um centavo. Mais de 150 mil reais nesses últimos anos, sabe o que a gente fez? Pagou cirurgia para ex-transexuais tirar as próteses do corpo. A gente não está nessa aqui de dizer que é pecado. A gente está aqui para dizer é pecado, mas nós estamos comprometidos em desfazer o pecado. A gente não está aqui para dizer que transexualidade é pecado. Estamos aqui para dizer que é pecado, estamos aqui para reverter os danos que o pecado causou. Então, voltando ao início. O início de tudo foi quando eu comecei a confrontar pastores solteiros. A Bíblia não foi clara, macho. O manual não é claro. O manual não foi claro. E todo BO que inicialmente eu tive que confrontar começou com os pastor gostosinho, blogueirinho. Porque você chama de pastor porque tem 50k, 100k no Instagram. Ou seja, quantidade é resultado de aprovação. O Anderson tem 300k de seguidores, vou trazer ele para minha igreja, vai bombar. Pastores não chamados abriram galpões, instituições e CNPJ. Gente sem chamado começaram bandas cristãs para atender a demanda. Pastor sem chamado começou a ser blogueirinho gospel e a quantidade convenceu você de que existia qualidade. E esse povo começou a rodar o mundo em nome de Jesus. A desgraça não está acontecendo por acidente. Nós construímos os monstros da nossa própria destruição, como cantou Renato Russo. Nós criamos esse lugar. Nós criamos esse ambiente para que esses homens crescessem em seus ministérios. Então, como avaliar um pregador uma pregação falsa? Se o pregador obedece aos requisitos, os atributos bíblicos para ser um pastor. Por exemplo, 1 Timóteo capítulo 3, verso 1. Esta é uma afirmação digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, ou presbítero, ou pastor, dependendo da versão da sua Bíblia, deseja uma tarefa honrosa. Portanto, ele deve ser irrepreensível. Está escrito aqui. Pastor, por que você está enchendo o saco dos pastores? Ele deve ser irrepreensível. Ele deve ser marido de uma só mulher, ter autocontrole, viver sabiamente, ter boa reputação, deve ser hospitaleiro, apto a ensinar e não deve beber vinho. Ou seja, pastor solteiro não é pastor, macho, nem diácono é, porque aqui no contexto diz, e aos diáconos também, marido de uma só mulher. Então pode ser obreiro, pode ser voluntário, não pode ser pastor, porque a gente não está seguindo a nossa teologia. Ah, mas o cara não pode ser solteiro se ele fosse celibato. Ele é celibato? Não. Ele não pode ser pastor.
Ele só pode ser pastor solteiro se ele é celibato. Se ele não é celibato, a Bíblia não permite que ele seja pastor. Mas você aceitou. Ah, mas meu pastor é uma bênção. Mas o que a Bíblia diz, gente? Ah, o meu pastor traiu a esposa dele, mas a esposa dele perdoou. A esposa dele não é a Bíblia. Marido de uma só mulher, culpa sua. Você congrega numa igreja que o pastor, depois de crente, está casado 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Vai pedir gol no Fantástico? Uma coisa é os pecados que a gente cometeu sem Jesus. Outra coisa são os pecados que a gente está cometendo como crente, como pastor. E você não faz nada porque você nem conhece, irmão. Quando eu falo dos atributos pastorais, vocês nem sabem do que eu estou falando, gente. Então assim, ó, leia 1 Timóteo, 2 Timóteo e o livro de Tito, todos são as pastorais. Você vai ver lá todos os atributos necessários para um pastor.